Então, Lucas, no capítulo 1, é um texto que você já conhece, é o texto onde o anjo do Senhor aparece para Maria. Amém, que bênção, amém. Um anjo, ele diz assim, eu vim enviado da presença de Deus, eu sou Gabriel, amém. Eu vim da presença de Deus, amém. Pensa, meu irmão, essa menina de 14, 15 anos, 13 anos, alguns, amém, é por aí a idade. E ela recebe uma visitação de um anjo. E não é qualquer anjo, é um anjo enviado da presença de Deus. O próprio Deus diz, vai e faz isso. Ele carrega a voz de Deus. E ele chega no local, ele diz, te alegra, menina. Ela não tinha nada a oferecer. Ela nem começou a viver ainda. Servindo, né? Servindo, honrando, fiel no que ela tinha. E o anjo aparece para ela, eu tenho um presente para te dar. Você foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo inteiro. Amém. Graças a Deus, porque ela disse sim, porque o Messias nasceu, fez a obra dele e alcançou o meu coração. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus. Amém? Agora imagina, ela foi visitada por um anjo, recebeu esse presente, esse anúncio. Você foi escolhida por Deus a dedo para gerar o Salvador. E aí tem aquele dilema nosso, que é o nosso dilema normal. Eu não tenho como fazer isso? Né? Você está pedindo uma coisa de mim que eu não tenho condição de oferecer? Eu não sou casado? Eu não tenho como? Amém. Eu não tenho dinheiro? Eu não tenho recurso? Eu não tenho influência? Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. E Deus aparece e diz, mas é exatamente por isso que eu te escolhi. Amém. Maximus. Para quem conhece a referência. É exatamente porque tu não tem nem nada humanamente possível. Tu não tem nada em que se apoiar para fazer isso que eu quero fazer na tua vida. E ela, quando canta o cântico, ela diz, graças a Deus, porque o Senhor visitou a sua humilde, né, serva. Ela diz assim, eis aqui a tua serva. Amém. E é exatamente isso que Deus procura. Deus procura situações na nossa vida que o dinheiro não compre, a tua força não compre, a tua vida não consegue. Você não tem como ajudar. A única coisa que você tem é, Senhor, eis-me aqui. Amém. E aí ele faz essa seguinte pergunta, como isso se dará? Porque considerando então que, né, as situações, eu não tenho, amém, nada o que contribuir nesse empreendimento glorioso que vai salvar o planeta, amém, o Salvador do mundo inteiro. Eu não tenho nada a oferecer a não ser meu coração. Rendição completa aos planos de Deus. É o que ele está procurando. Ele não está procurando dinheiro. Ele não está procurando uma ideia boa para você fazer Ele não está procurando conselho. Ele não está procurando a tua força. Ele está procurando a tua vida. E aí, ele diz, como isso se dará? Ele diz, é simples. O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também esse ente que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E aí fala de Isabel, concebeu na sua velhice, para aquela que diziam ser estéril. Então ele começou a enfatizar. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então ela diz, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então olha o contexto. O contexto é, a fulana era estéril, eu não tenho nada, eu não tenho recursos, eu não tenho nada para entrar nessa sociedade. A única coisa que Deus procura é um coração disposto a obedecer. É a única coisa.
Essa é a grande empreitada na terra, é o grande privilégio que nós podemos ser sócios do maior empreendimento da terra sem entrar com nada, sem botar um tostão, uma energia, for nada que é humano, é simplesmente rendição. Por isso, meus irmãos, rendição não é pouco, é algo precioso para Deus. Ele está procurando um coração que se renda a Ele. Então, como se iniciou todo o processo de salvação? E aí eu queria essa minha ênfase nessa manhã. A salvação iniciou para salvar o mundo inteiro. O processo de operação foi na descida do Espírito Santo de Deus, e a vida de Deus foi gerada pelo poder de Deus para que algo divino e sobrenatural acontecesse na terra. Então, qual é a única solução, a única maneira prática? Porque nós estamos dizendo, se você entrar pela porta, você achará pastagem, vida em abundância. A porta é estreita, é apertado o caminho, poucos que acertam com ela, que conduz para a vida. O que nós estamos dizendo? Esse caminho apertado, essa rendição, a nossa rendição e a cruz nos leva para o Pentecoste. Amém. Não é uma morte e uma rendição, não o meu querer, que não vai dar em nada. É a única porta de entrada para descerá sobre ti o Espírito Santo, e agora a vida de Deus pode se manifestar. Então, nós vemos aqui a história da criação, a história da redenção e da salvação do povo de Israel no Egito. A história é a mesma. Você se rende, quando eu ver o sangue, eu vou vir e vou manifestar a minha glória. Então, o que acontece? Você se rende a Deus, você entrega a tua vida para Jesus. Ele agora é meu Senhor e Salvador, não meu querer, mas Ele. Você entra pela porta, é um caminho estreito de rendição, e é nesse contexto que o Espírito Santo de Deus então pode manifestar a obra dele. Então você diz, Santo Espírito, és bem-vindo a manifestar a vida de Deus e os planos de Deus. Então, quando nós estamos crendo em Deus para o nosso ano, você está crendo em Deus por um ente querido. Você está crendo para a salvação da tua casa. Você está crendo em Deus para um milagre nas tuas finanças. Você está crendo em Deus para um milagre na tua saúde. Você está crendo em Deus para a salvação, para a restauração de relacionamentos. Qualquer coisa que você está crendo, a solução é: descerá sobre ti e sobre essa situação o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, porque o que vai ser gerado dessa iteração, isso vai ser divino. Essa é a vida que Deus veio trazer. E a vida de Deus, ela só combina com rendição e um coração rendido. Deus ouve a oração do humilde, que se rende a Ele. Então, o que você faz? Cada vez que alguém se volta para Deus, se rende a Ele. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter e se render. Então, o que acontece? Você entra por essa porta. Eu vou vir do céu e vou fazer milagres. Então, é a porta de entrada para o que Deus tem. Então, nós, nesse início de ano, essa é a nossa oração. Santo Espírito, és bem-vindo a manifestar na minha vida, na minha empresa, nessa situação de enfermidade, no hospital, na minha família, na cidade e nas nações. Santo Espírito, Ele está procurando alguém que se renda para que Ele possa fazer, não é nós. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer algo que o dinheiro não pode comprar, que o esforço humano não pode fazer, e que as ideias mirabolantes humanas não consigam conceber. Dinheiro não pode comprar o que Deus quer fazer. E essa é a razão, porque nós precisamos render esse esforço que nós temos de achar que nós conseguimos cooperar
Porque eu tenho algumas ideias, eu tenho alguma maturidade, eu sou forte, eu tenho resistido, eu tenho isso. Não, o que Deus quer fazer requer que a gente reconheça que não depende dessas realidades, mas depende de Deus, porque é algo sobrenatural. E essa é a nossa oração: Senhor, unge-nos para viver essa vida nesse ano, na força e no poder do Senhor. Esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. O que Maria disse é: eu não tenho pedigree, não sou de família nobre, não sei isso, não sei aquilo, eu sou uma simples, 14, 15 anos, não tenho nada para provar ainda. Amém? Não sou casado, não tenho dinheiro, não tenho recursos, não tenho força. E ela disse, o que ela disse? Na minha fraqueza e na minha limitação humana, tu és bem-vindo. Essa é a combinação explosiva para o que Deus quer fazer. Então, Deus está trabalhando conosco. A Bíblia, semana passada nós estávamos falando que nós precisamos ser encorajados, Paulo dizendo, encorajar, fortalecer a nossa alma, encorajar para que nós sejamos fortalecidos na fé, para continuar caminhando, porque através de muitas tribulações importa entrar no reino. Então ele está falando de entrar por essa porta, requer se render ao máximo, e nós não gostamos disso. Nós queremos estar no controle das coisas. Nós queremos ter as coisas sob controle e dizer assim, não, te rende. E às vezes são esses testes e essas provações que a gente passa que vai nos desapegando daquelas coisas que nós confiávamos, e nós temos que dizer assim, Deus, eu dependo de Ti nessa hora. Eu falei assim, não tem problema, esse é o lugar. Esse é o lugar que Deus quer trazer a sua noiva, a sua igreja, para dizer, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nessa hora, para que ninguém possa dizer que eu... Amém. E Abraão, é interessante, o início do pai da fé, dessa jornada de fé, ele deixou claro, dizer assim, eu não quero nada que tu vai me dar, para que não digam que tu me enriqueceu. Porque Deus tem um plano, eu quero fazer algo glorioso, e eu não quero a ajuda de ninguém, no certo sentido, eu não preciso, eu vou fazer uma obra gloriosa. E eu quero mostrar para todos que tem e que não tem, e que essa não é o critério. Amém? Você pode ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, ter saúde, ser forte, não importa o que é. O critério é, em todas as coisas você diz, Deus, eu me rendo, eu dependo de Ti para viver. Amém? Amém? Então Deus, Tu és bem-vindo. Vamos abrir Romanos 8. E eu queria ler alguns textos e tentar, amém, ir direto ao ponto nessa manhã. E aí nós podemos fazer essa pergunta, podem reviver esses ossos sequíssimos? E essa é a pergunta. Você olha para alguma situação, pode o meu casamento reviver? Pode a minha empresa sair dessa situação? Pode essa pessoa que está na sua saúde, reviver? Pode haver restauração? Pode haver. Como isso se dará? Sim, é só o que nós só precisamos, é que o Espírito Santo de Deus visite essa situação. E aí, Deus falou para o profeta, profetiza sobre esses ossos, fala, vento sopra dos quatro cantos, vem e sopra. E vida, o Espírito de vida começou a entrar. Amém? Porque é o Espírito que dá a vida. Então, na prática, essa é toda a história, nós chegamos a esse lugar de cruz, para que nós possamos sair do caminho, para que o Espírito possa ter total acesso e fazer o que Ele tem. Amém? Porque é Ele que dá a vida. Então, Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, existe uma nova lei, uma nova realidade. O Espírito de vida, a vida de Deus, que você entrou por Ele, agora tem uma lei superior que vai, amém, e vai lutar contra toda a lei do pecado, aquilo que
o mundo semeou, o que as coisas fizeram, que o pecado, o salário do pecado, tudo causou, existe uma lei superior agora, que vai entrar em cena e vai começar a restaurar a vida. Onde existe osso seco, vida vai vir. Onde existe osso seco, fruto do pecado, fruto da dor, fruto das escolhas erradas que nós fizemos. A oportunidade e a solução é a mesma. Senhor, Tu és bem-vindo a soprar nesses ossos. Eu não tenho solução, eu não sei o que fazer. Onde nós chegamos nessa posição, por opção própria ou porque a vida te força a levar nessa situação. Não importa. Que você chegue nesse lugar e diga, Deus, eu creio que Tu podes, sopra. Amém. Espírito da vida. Portanto, ao que fora impossível a lei, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Então, Jesus Cristo abriu uma oportunidade, uma porta gloriosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, com a morte de Jesus, o preço foi pago, para que nós, depois então, não andamos segundo a carne mais, mas começamos a andar no Espírito, na força e no poder do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne, cogito das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque quando você começa a operar no Espírito e permitir o Espírito Santo viver, essas coisas pendem para a vida e paz. Mas a carne pende para a morte, de novo, nossas escolhas. A carne está em inimizade contra Deus, está em oposição. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não tem como viver o cristianismo e acessar as coisas, amém, na tua própria força. Você precisa de Deus e nós precisamos de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Quando é que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós? Quando você encontrou o Salvador aos pés da cruz. Ali, ó quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas ali, pela fé, os meus olhos abri. Ali, você se rendeu ao extremo e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Ali, a vida de Deus entrou em você. Amém? Algo glorioso em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é um dos selos da nossa vida. O Espírito de Deus veio sobre nós. Eu sou filho de Deus. E Ele testifica com o meu Espírito, eu sou filho. Então essa é a porta de entrada. E aí ele diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. E aí nós vamos começar a ver essa situação. A nossa vida humana e natural está morto. Porque você escolheu, não mas eu vivo. Você ofereceu a tua vida para Ele. Então a tua vida natural está morta. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aí ele fala, esse texto que nós conhecemos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus levantou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que acontece? No momento que você escolhe Deus e se render aos planos de Deus, o Espírito Santo de Deus está ali produzindo vida em você. A vida de Deus começa a operar. Mas se você está na carne, você se inclina para as coisas da carne, você cria uma inimizade com Deus, é como se você desconecta dessa vida que está fluindo e está restaurando e está vivificando a nossa casa. Amém. O mesmo Espírito, a mesma operação que levantou a Jesus dentre os mortos, isso se chama o poder da ressurreição. O poder
de fazer ossos secos reviverem, viverem de novo. Esse mesmo poder opera em nós, está disponível para nós. E esse mesmo poder vai agora vivificar aquilo que você entregou para Deus. Não mais eu quem vive. E o que acontece? Você diz assim, eu não quero viver para mim mesmo, eu me rendo a Deus. E aí você diz assim, é que nem Maria, eu não tenho nada, eu me rendo à tua vontade, faz o que te apraz. Amém. Com todas as consequências. Lembra que Maria, ao aceitar esse papel, ela ia engravidar sem estar casada e ela estava pronta para ser apedrejada pela lei. Ela abraçou a causa e com toda a vergonha, a pressão e as tribulações que iam trazer, porque ela recebeu de Deus pela fé, ela morreu naquele evento. Ela morreu para os planos dela. Ela ia casar, ela ia ter uma casa no Caribe, ela ia ter uma casa com 9 filhos, ela ia visitar fulano e tal. Ele tinha sonhos, eu tinha muitos sonhos na minha vida. Eu vou ter um emprego assim, eu vou ser aquilo, eu vou viajar, visitar meus pais, eu vou fazer, ter uma casa em Santa Terezinha, o que seja, plano que você queira. Naquele momento, os planos dela morreram. Ela morreu ali, porque o anjo visitou ela no início da sua jornada. Eu tenho um plano, você foi escolhido. Eu tenho um plano para a tua vida. Tu vai gerar o Filho de Deus, com todos os desafios que esse plano se implica. Até o ponto de levar você, daqui a uns anos, 30 anos, na idade dele, 30 e poucos anos, você vai ver ele morrendo na cruz, sofrendo a dor, o justo pelo injusto, carregando. E eu vou te dar graça para te sustentar esse chamado que você tem. Ali ela morreu, ali ela começou a viver e experimentar o poder da ressurreição, o poder de Deus. Então é aquele lugar, é a porta de entrada. Ali você morre, mas ali a vida de Deus começa a surgir. Os planos de Deus, o poder de Deus. Ela viveu uma vida sobrenatural. Ela viveu uma vida sobrenatural. Amém. Graças a Deus. Tanto é verdade que a Isabel diz para ela, muito bem-aventurada, a mãe do meu Senhor. Amém. Eu não sou digno de receber a mãe do meu Senhor. O chamado, amém, que muitos pais carregam por filhos do ministério, também é um Senhor chamado. Amém. Porque eles carregam junto a vergonha, o desafio, a pressão de ser uma pessoa fora do... E é nobre. Qualquer coisa que Deus chama para fazer é um chamado nobre. Amém, é nobre. Porque junto com a vergonha e a morte e a pressão de ver a vida de Deus estava fluindo. Amém. Então ela teve a oportunidade de morrer naquele dia. Aqui não mais eu vivo, todos os meus planos, tudo que eu tinha planejado. Eu ia fazer faculdade de nutrição. Amém. Eu ia abrir uma boutique. Amém. Eu ia ter, depois eu ia fazer isso, eu ia ter um salão de... Amém. Eu tive essa ideia que eu ia... Amém. Nunca ninguém tinha, naquela época, pintado as unhas. Amém. E ela teve essa ideia. Ela ia abrir um salão, uma grande ideia. Amém. Ela ia ter um cabeleireiro. Amém. Amém. Eu ia fazer 500 coisas. Mas a palavra de Deus, isso é o que a palavra de Deus faz. Por isso que nós existimos, a voz de Deus. Porque a voz de Deus redefine o que é vida, o que é plano. E os planos de Deus entram em cena. Mas os planos de Deus são os melhores que nós podemos. Amém. E é o que nós queremos a tua boa e perfeita vontade. Por mais que humanamente falando, amém, o mundo, a carne não entende. Amém. Porque está oculto, essa vida está oculto atrás da cruz. As pessoas não sabem. Uma das coisas tremendas, quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, ele viu, amém, uma coisa que para ele era normal, né? Mas para os discípulos, eles viram a face de Jesus brilhando, e disse que a roupa dele era tão branca que nenhum lavandeiro na terra, nenhum alvejante, ninguém conseguiria deixar tão branca a roupa. E o rosto brilhava, e a glória do Senhor, e a voz dizia, esse é o meu filho amado. A experiência foi de outro planeta.
Amém. E, literalmente, ela foi de outro planeta, amém, do espaço sideral. Ela foi de outra galáxia, de outra dimensão, de outro lugar, amém. Aí aparece Moisés e Elias, amém. Aí mistura, amém. Imagina você dizer assim, o tempo, Moisés aparece, Jesus, a voz de Deus, e você diz assim, onde eu estou, amém, que ano é esse, amém. Moisés era de uma época, Elias era de outra, Jesus entra, o céu, e os três juntos, e os discípulos ficaram assim, atordoados, e assim, congela, amém, congela, faz uma tenda aqui para nós, ficamos aqui, vamos ficar aqui, amém, tá bom, eu não morri, né? Eu estou vendo tudo isso e não estou morto, é porque de repente eu estou bem. Então vamos ficar assim, congela. Tremenda experiência. E aí Jesus diz, depois que termina a experiência, eles vão descer para o monte, só estão 3 ali, Pedro, Tiago e João. Ele diz, não fala para ninguém do que vocês viram. Porque ninguém vai entender isso aqui. Amém. Você vai descer do monte e dizer, e aí, como foi lá? Como foi a tua reunião? Como foi a reunião na igreja? Como foi a tua experiência com Deus? Ah, tu nem sabe. A glória do Senhor desceu. A roupa de Jesus estava branca. Apareceu Moisés. E o cara disse, quem que fizeram contigo? Esses fanáticos cristãos. É porque eles não viram. Nós testamos e bebemos de uma água que as pessoas não beberam. Amém. E as pessoas dizem, por que você é tão assim, todo dado por Deus? E meus irmãos, nós precisamos cuidar quando você vê alguém, amém, que os olhos, amém, se emocionam e lacrimejam. Quando falam de Jesus, da obra da cruz, você não viu o que ele viu. Não é lícito falar o que nós vimos. E aí, Paulo diz, eu não tenho permissão de Deus para falar. E Jesus cansou de dizer assim, não fala até aquele dia. Não fala. Porque eles não vão entender. Mas, quando vier o Espírito, depois do Pentecoste, eles disseram assim, eles escreveram, eles falaram, nós tocamos, nós entendemos. Eles entenderam o que é que estava acontecendo. O poder da ressurreição agora que operava na vida de Jesus, que eles estavam vendo o poder de Deus. Jesus andou entre nós, ele venceu a tentação no deserto. Está escrito com a palavra de Deus. Errais não conhecendo a palavra de Deus. Está escrito. Eu acho interessante que Jesus, quando os fariseus vêm falar com eles, ele diz assim, nunca lesse nas Escrituras isso? Que pergunta mais ridícula, quase assim, né? Nunca lesse, vocês que são os estudiosos, nunca lesse que está escrito isso. E meus irmãos, nós estamos lidando com situação isso, as pessoas estão apresentando coisas para nós. Vocês nunca leram nas Escrituras que isso aí é óbvio. Não, a gente não tem tempo, as Escrituras, nós estamos agora evoluindo, nós somos um cristianismo evolutivo. Amém. A pessoa evolui tanto, amém, que quando vê, está lá de volta, né? Amém, não. Nós não precisamos melhorar essa carne, nós precisamos morrer essa carne e receber da vida de Deus. Amém? Nunca lestes o que os profetas disseram? Pois é. Jesus estava sempre citando as Escrituras. Então, se você tem uma ideia mirabolante, algo que Deus falou, vê se está nas Escrituras, vê se faz sentido. Consulta alguém, amém? Consulta as Escrituras a Deus. Consulta o teu pastor, amém? De repente ele pode te ajudar. Consulta, né, os irmãos mais amadurecidos. Não sai, porque o problema é o seguinte, a gente abraçar uma teoria e ainda passar adiante essa teoria. Porque daí Jesus diz, é melhor botar uma pedra de moinho, jogar no poço e se afundar, do que fazer um escândalo. Vocês estão ensinando algo que está gerando escândalo. Amém? Então as coisas de Deus são divinas, são gloriosas, e Jesus diz, não fala, porque é necessário, o Espírito Santo de Deus é necessário para conectar o tico e teco, amém, do ser humano. Só o Espírito Santo de Deus vai fazer sentido essa experiência. Quando Jesus ressuscitou dos mortos,
Eles foram no túmulo e enxergaram Jesus, eles ainda não tinham entendido, a Bíblia descreve assim, eles ainda não tinham entendido o que era esse negócio de ressuscitar no terceiro dia. É muito demais para o ser humano entender as coisas de Deus. Só o Espírito Santo consegue. Então, quando aquela mulher disse assim, cumpre em mim os teus propósitos, o Espírito Santo desceu sobre ela, ela gerou alguém. Amém. Para quem ela podia falar isso? Ou para a vizinha? No grupo do WhatsApp? Estou grávida. Amiga, estou grávida. Cadê o marido? Disse, não tenho. Amém. Aí eles vão lá, pegam o segundo celular e chamam o psicólogo, chamam a polícia, e diz assim, interna. É isso. Porque a vida que nosso Deus veio propor não é dessa terra. Você não compra com dinheiro, você não compra com esforço, você não constrói uma torre para chegar em Deus. Você precisa morrer para entrar nessa vida e receber de Deus essa vida. E aqueles que de alguma maneira entendem e encontram esse caminho, eles começam a acessar certas coisas e dizer assim, o encontro de Paulo no caminho de Damasco. Paulo tinha tudo planejado. Eu vou erradicar esses crentes aí. Estão estragando a lei, estão estragando a religião que nossos antepassados carregavam. Nós somos fiéis, pais de Abraão, nós temos uma lei a cumprir, nós temos as coisas. E ele pegou a autorização dos sacerdotes e todo mundo. Nós vamos liquidar com esse movimento aí. E no caminho, o próprio Jesus aparece para ele e muda os planos. A voz de Deus faz isso, ele muda os planos. Isso é o que significa agora, o que tu está fazendo, Paulo? Quem és tu? Eu sou esse Jesus que tu está perseguindo. O que tu está fazendo? E ele diz assim, e eu vou mostrar para o Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E esse homem sofreu ao extremo, ele se rendeu ao máximo, mas esse diz assim, eu vou sofrer pelo Evangelho, e ele diz, eu quero sofrer mais ainda, porque o poder de Deus... Então, o que Deus estava prometendo para ele? Uma vida complicada? Não, ele estava prometendo para ele que foi escolhido para me mostrar Cristo em nós, o que significa o poder de Deus, e para isso está associado com total rendição. E ele diz, cada vez mais eu me alegro nas pressões que eu estou sentindo, porque alguma coisa é estranho. E meus irmãos, é algo estranho quando você se rende a Deus, e você é injuriado, você é perseguido, você chega num ponto onde você diz assim, Deus, tem algo acontecendo dentro. E você diz assim, não sei se você alguma vez já fez jejum ou faz jejum, acontece. No primeiro momento, você não quer fazer jejum, porque a tua carne não gosta. Mas quando você começa a fazer, aí você entra, parece que entra não. Tem algum momento onde você entra no ar. E você está feliz porque você está rendido a Deus, porque você está se humilhando diante de Deus. É um dos grandes sinais, grandes armas e instrumentos de se humilhar diante de Deus, é fazer um jejum. É você tolher a tua carne e orar a Deus. E o que acontece? Quando você, parece que tem um momento onde parece que você entra, o turbo aciona, e você não quer sair do jejum. Porque o que acontece? É como se você enquadrou a tua carne e parece que Deus, tem algo de Deus divino acontecendo dentro de nós. E é isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo assim, essas perseguições, essa pressão, essa morte, o que é acontecendo? Ainda que o meu homem exterior tem algo dentro de mim acontecendo. E ele diz assim, eu não quero sair desse lugar. Ele diz, e ele ora, ele diz, Senhor, Senhor, eu considero tudo como refúgio. Ele estava escolhendo a cruz e escolhendo deixar de lado certas coisas, porque eu quero conhecer esse Deus, e ele diz assim, e eu quero conhecer o poder da ressurreição. Amém. Que é o que nós estamos falando. O Espírito Santo de Deus, ele opera num vaso rendido. E ele estava dizendo, eu quero a unção de Deus, eu quero o poder de Deus na minha vida. Automaticamente você está dizendo, eu estou disposto a me render
para que a vida de Deus se manifeste em mim. Porque o Espírito Santo de Deus não vai operar vocês dois, nós dois, amém, no comando. Então, o que acontece? Nós estamos caminhando nessa direção. A igreja está sendo transformada, ajustada. E, meus irmãos, cada dia que passa, diz sim para Deus. Amém? Diz sim para Deus. Deus, tu és bem-vindo a operar. Amém? Ele é paciencioso conosco, Ele sabe. Nós estamos em estágios, mas jamais volte para trás. Ele diz, Senhor, eis aqui minha vida, continua operando. Senhor, esse ano eu quero viver mais no Espírito, mais rendido do que no ano anterior. Amém? Essa vida, essa semana, Senhor, eu quero a tua vida. Quanto mais você anda com Deus, mais você, amém, o nosso desejo é assim, eu preciso dele mais hoje do que ontem. Então, o que tem que acontecer na nossa vida? Tem que acontecer algo. Nós vamos indo em direção à cruz, à rendição, cada vez mais, amém. Certas coisas que te incomodavam não te incomodam mais, certas, você vai, amém. O morto não fala, amém. Ele perdoa, ele não, amém. Por quê? Porque a vida, existia uma frase que diz, conhecida com aquelas pessoas que estavam na sentença de morte nos Estados Unidos, que eles estavam indo para a cadeira de execução. Então, existia esse anúncio, a pessoa estava indo para a cadeira de execução e a pessoa dizia, é um morto andando. É isso? Porque ele estava morto, mas ele estava andando. E no fundo, é isso, nós estamos indo em direção à cruz, só que a cruz é a porta de entrada para Deus se manifestar. Tudo aquilo, todas as promessas de Deus, tudo que Deus tem, está ali atrás da cruz. Amém? Essa é a única porta. Então, o que muitas vezes acontece? Nós queremos todos os milagres e as bênçãos de Deus, mas nós queremos ficar do lado de cada cruz. Não. Ela está ali. Ali virei a ti, ali naquele lugar. Amém? É a cruz e o Pentecoste. Então, esse é o Espírito de Deus que Ele quer habitar em nós. Então, nesse texto de Romanos, nós vemos assim, não dá para a carne e o Espírito operar junto, porque eles são inimigos. Então, Atos 3, como é que nós estamos? Vamos tentar ir fechando aqui. Todo mundo está alegre, feliz nessa manhã. Deus é maravilhoso. Amém. Nós não, amém, as respostas carnais não vão resolver dessa vez, meu irmão. Nunca resolveram, mas a gente deu uma ajudadinha. Respostas carnais não vão resolver. Pessoas carnais querem respostas carnais. Elas trabalham pesado por respostas carnais. Elas trabalham para dar respostas carnais para as pessoas. A carne, ela quer carne, e ela propaga a carne, ela quer falar carne, e são orgulhosos de ser carnais. Que eu sei, eu posso, eu consigo, eu tenho resposta para tudo. Mas problemas espirituais, só o Espírito Santo de Deus para resolver. E todos os problemas que nós temos são espirituais. Então você vê a história, isso aqui acontece depois de Pentecoste. Os discípulos, Pedro e João, vão àquela porta e vê aquele homem implorando. Ele olhava atentamente aquele coxo, dizendo, esperando receber alguma coisa. E meus irmãos, eu queria desafiar os irmãos nessa maneira. O coxo estava olhando para Pedro e João, esperando receber dinheiro. Ele não estava esperando receber cura. Ele estava esperando uma esmola, amém? E meus irmãos, quão fácil nós nos acostumarmos e dizer, nós queremos uma ajuda carnal nessa hora, uma mãozinha que deu a mão. Não, depois de Pentecoste, Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro, hoje eu esqueci de passar na caixa eletrônica, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma coisa, eu acabei de vir da sala, amém, do cenáculo, onde o Espírito Santo desceu, isso que eu tenho, eu vou te dar agora. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o que acontece, meus irmãos? O meu ponto é,
Nós estamos chegando em encruzilhadas da nossa vida que, amém, a prata e o ouro não vão resolver. Elas não resolvem. Dinheiro não vai resolver o problema. Elas acham que vão resolver, mas dinheiro não vai resolver. As pessoas vão chegar à conclusão. Jesus fala assim, o pessoal que tem riqueza, amém, faz amigos das riquezas iníquas, porque quando elas vos faltarem, amém, de repente os caras recebem vocês nos tabernáculos eternos. Amém. Ou seja, nós não podemos ter a ideia de que o dinheiro vai comprar felicidade. Amém. Dinheiro não compra, dinheiro não dá. Amém. É interessante que esse assunto do Espírito Santo de Deus, ele vai de encontro à carne, porque assim, é só quando a carne está morta que o Espírito se manifesta. Então o que acontece? Nós estamos vivendo essa experiência de tentar dizer, nós estamos vendo muita carnalidade querendo acessar as coisas do Espírito e não vão funcionar. Amém. Simão, o mágico, chegou e viu Pedro chegando numa região, depois de Pentecostes, ele está dizendo, pessoal, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós recebemos o batismo de Jesus, né, de arrependimento, né, nós somos salvos. Vocês não receberam? Aí eles impõem as mãos e o Espírito Santo de Deus vem sobre eles. E Simão, o mágico, recém tinha se convertido, diz assim, ofereceu dinheiro para ter acesso a essa graça maravilhosa. E Pedro olhou para ele e disse assim, o teu dinheiro seja contigo para o inferno. Amém. Porque tu julgou que com ele tu ia comprar um dom de Deus. Ele estava falando da vida do Espírito, da vida abundante, da vida plena. Não existe possibilidade de você acessar a vida abundante na carne. Essa é a mensagem que ele estava dizendo. E ele dizia assim, eu vi que tu está arrependido, mas clama a Deus que ele vai te arrepender. Então o que acontece? Toda a história do Evangelho para nós é levar você até o Calvário. E Jesus estava mostrando, ungido por Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito e com o poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem, ungindo, manifestando o reino de Deus na terra. E ele estava dizendo para nós, pessoal, esse aqui é a maneira que eu vim mostrar para vocês. Essa é a vida que eu vim trazer. Essa é a vida abundante. Se vocês seguirem os meus passos, vocês vão ter acesso a essa vida. Amém? É isso que ele estava dizendo. Vocês vão ter acesso a essa vida se vocês me seguirem. Então o que acontece? Eles estavam impressionados com o que estava acontecendo, mas ele diz, espera, porque do alto vai vir o Espírito de Deus, o poder de Deus vai vir sobre vocês, como com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e ele vai ungir vocês para esse tipo de vida. Essa é a vida da ressurreição que Deus veio trazer, porque a morte está reinando até hoje. É problema, desafios e problemas. Mas na cruz, quando você encontra o Salvador, você diz, não o meu querer, a vida de Deus pode começar a operar. Então os discípulos chegaram para aquele homem e disseram, até a morte, a ressurreição e Pentecoste, eu dava dinheiro para ti. Amém. Mas ele que ele estava dizendo, dinheiro não traz felicidade. Eu ganhei uma outra coisa, eu tenho uma outra coisa que eu tenho aqui, que não se compra com dinheiro. Então, é aquela coisa, você não compra com dinheiro. Meus irmãos, nós fizemos 500 coisas. Nós fizemos curso de casais, aconselhamento, psicólogos, treinamento financeiro, treinamento econômico. Nós fizemos um monte de puxadinho na igreja. Coisas que só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Por quê? Nós estamos fazendo 500 mil coisas, tentando substituir a unção de Deus e as coisas de Deus. Só a cruz leva para o Pentecostes e leva para tudo isso que nós estamos clamando. Mas nós estamos tentando achar, e meus irmãos, nós estamos tentando achar uma bênção financeira sem a cruz. Nós estamos tentando achar um bem-estar mental e social sem a cruz. Nós estamos tentando achar isso com o dinheiro, com o aconselhamento, com isso tudo. Mas, na verdade, nós estamos fazendo todo o possível para evitar. Eu sou a porta de entrada e ela é estreita e vocês têm que ajustar o coração. Quem entrar por mim vai encontrar a salvação e vai encontrar uma vida que os que estão de fora não fazem ideia de que elas têm. Amém? E aí você vive essa dimensão daquelas pessoas que você não consegue entender como ela vive o que ela vive, se você de fora está olhando uma coisa assim, ela viu alguma coisa, amém? Ou ela teve
um leve olhar. É como se Deus abriu a cortina, ela se rendeu a Deus e o véu caiu, ela viu a glória de Deus, ela diz, esse é o caminho, eu vou andar por ele. Amém. É um caminho de rendição, de rendição, de rendição, porque atrás, lembra, meu irmão? Através de mim. É como se diz assim, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu morro, Cristo vive. Ali a vida de Deus. E aí você... O que acontece? O que Paulo está escrevendo aos Romanos. O corpo, na verdade, está morto, você morre, mas o espírito vive. É como se você diz assim, eu morri ali, mas depois o Espírito Santo veio, agora eu estou vivo para Deus. Amém? É como se você está vivendo uma vida diferente. É a vida do Espírito. Amém? É a vida que gerou o Filho de Deus numa situação que não tinha como ser gerado. Amém? Essa vida é a vida que Deus quer manifestar na nossa vida. E é o que nós estamos clamando a Deus. Senhor, cumpre em mim os teus propósitos, me ensina os teus caminhos. É a vida que só é possível viver e ser vivida pelo Espírito de Deus. Não existe substituto para a unção de Deus, para o poder de Deus. Não existe. Amém. Ao eu dizer isso, estou falando, não é bom, aconselhamento, curso disso. Não é o ponto. O ponto é o seguinte, é uma bênção. Se for algo que Deus colocou, mas é uma maldição se for um substituído, se você acha que aquilo ali vai resolver os teus problemas. A cruz é a solução para todos os anseios. E quando você se rende, é como se você vive, e aí você diz assim, o que tem do outro lado? O que tem do outro lado da morte? Tem a ressurreição. E é isso que os discípulos, isso é a mensagem do Evangelho que nós estamos vivendo. Testemunhas da ressurreição, é isso que eles são. Eles são testemunhas de que Jesus verdadeiramente morreu e ressuscitou. E agora o que eles falam? Eles estão pregando o Evangelho da vida de Deus, que Ele veio dar salvação, transformação, vida que veio e que eles viram, que operou em Jesus e está disponível para nós. Então, meu irmão, para a gente concluir, podem esses ossos nascerem de novo, reviverem? Com certeza. A solução é Santo Espírito. É a única solução. É o Espírito de vida. Tem que sofrer, tem que soprar. Amém. Esse sonho que você tinha, que você perdeu, amém, está perdendo o brilho e está desistindo de pensar, pode reviver de novo? Com certeza. Santo Espírito, sopra nesse sonho de novo. Sopra no primeiro amor, renova o primeiro amor, renova a visão, renova, sopra. E você... Podem 5 pães e 2 peixes alimentar 15.000 pessoas, esse é o poder da ressurreição. Pode o Senhor colocar uma mesa no deserto e alimentar um povo num deserto, esse é o poder da ressurreição, esse é o poder de Deus, essa é a vida de Deus. Pode uma virgem de 14, 15 anos, que não tem marido, gerar uma criança, que não só uma criança, que só em si já é um milagre, mas essa criança é o filho do próprio Deus, é Deus entre nós, que vai morrer na cruz e salvar todos os pecados, e através dele todo mundo vai ser salvo. Amém. Amém. Podia ter parado só no nascer, já era um milagre. Amém. Pode isso acontecer? Pode. Como isso é possível? O poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vivifica e que é o Espírito de vida operando em nós. Mas ele só opera, o Espírito de vida só opera quando ele tiver um coração rendido de morte. A morte da carne para o Espírito viver. E aí, as multidões chegaram e disseram, ficaram espantados com aquele coxo que, em nome de Jesus, levanta e anda, e ele vive. E ele diz assim, por que vocês estão espantados? Pedro fala assim, como se pelo nosso próprio poder e virtude e piedade tivesse acontecido isso. Aí ele diz, o autor da vida, o Espírito de Deus, ele, a fé nele, fez esse homem. Deu saúde perfeita. Então, que bênção, meu irmão, que oportunidade nós temos.
Então a porta, esse caminho que Deus está nos levando para entrar, onde lá no Velho Testamento, é a nossa jornada. Quando eu vir o sangue, põe o sangue nas portas, entra para dentro da casa e fica dentro de casa. Quando eu vir o sangue, eu vou vir e vou impedir o destruidor. Meus irmãos, o que ele estava mostrando? Quando você se render a Deus e fizer o que ele diz, você está totalmente disposto agora para Deus vir se manifestar na tua vida. Coisas sobrenaturais acontecem num coração rendido. Amém? Então eu sou a porta. Quando Jesus diz, essa é a porta, é isso que nós estamos falando, essa é a porta de entrada. Eu sou a porta. É apertado o caminho. É um desafio para o ser humano. Então eu vou ler, terminar, Filipenses 3. Eu tenho citado esse texto, mas vamos ler. 2 textos, tudo bem? Filipenses 3. Versículo 7. Mas para mim, o que era lucro para mim, considerei perda. Você percebe? Nós estamos vendo Paulo sendo confrontado com certas coisas, e nós somos assim, meus irmãos. Nós vamos, por que isso acontece comigo? Por que sempre é comigo? Por que eu creio? Nós temos essas dúvidas, porque nós estamos, a nossa carne ainda está ativa. Mas à medida que nós vamos sendo fiéis e seguindo na nossa jornada, a Bíblia fala, se permanecerdes em mim, as minhas permanecerem em vós, esse é o que me ama, eu vou vir e vou me manifestar a Ele, então você permanece. E eu queria encorajar os irmãos, fiquem firmes na fé, fortalecer a alma no meio dessa confusão que nós estamos vivendo. Ama a Deus de todo o coração, serve a Ele, não questiona, não pisca, vai, serve a Deus. Deus em primeiro lugar, Cristo é tudo para nós, Ele é a nossa vida, nós vivemos para Ele, nós vivemos uma vida reta, você faz o que é certo, você honra a Deus todos os dias. Mas chega um momento na nossa vida, meus irmãos, é como se você entra no turbo e você diz assim, eu estou captando agora, quando eu estou lidando com essas situações de desafios, eu estou sofrendo, mas a dor ela é momentânea, ela é natural, mas tem algo glorioso acontecendo dentro de mim, e você diz assim, ele diz assim, eu considero perda, eu vou encarar essa vida, porque agora eu estou fazendo por escolha. Amém? Domingo passado eu fiz aquela teste com os irmãos, tomar banho gelado. Amém. Se alguém empurra você numa piscina gelada, você não tem nenhum benefício, você tem o estresse de estar com aquela... Amém. E fica bravo com todo mundo e xinga todo mundo que fez você. Agora, se você escolher mergulhar de propósito, sabendo os benefícios que é um banho gelado, o teu cérebro enxerga diferente e ele começa a ativar tudo que é sorte. Tem 6, 7, 8, 9 itens que acontecem, espírito, alma e corpo, quando você confronta algo, um choque deliberadamente. E é isso que nós vamos começando a conhecer. Eu escolho a cruz. E Jesus falou algo interessante, ninguém tira a minha vida. Eu, de bom grado, eu entrego. Amém. Ou seja, imagina, você pode dizer assim, você é um masoquista. Eu falo assim, como assim masoquista? Você sabe o que tem do outro lado. Amém. Você que é um cego que não está vendo. Amém. Esse é o único caminho, esse é o melhor caminho. A vida cristã é a dedicação plena à perfeição, ao puro amor, à vida e à vida abundante. E você precisa entrar por esse caminho. E você precisa ajustar coisas para entrar por esse caminho. E aí do outro lado. Meus irmãos, então Paulo está nessa jornada, ele diz assim, eu esqueço as coisas para trás, eu estou prosseguindo. Pela graça de Deus, eu me glorio agora, porque eu estou vendo o que acontece, eu estou vendo o poder de Deus. Amém. E Paulo então diz assim, eu decidi, porque chega uma hora, e meus irmãos, é a minha oração, chega uma hora que a igreja vai chegar numa hora e vai dizer assim, não, eu escolho esse caminho. Não, por que vocês não? Porque eu quero. Amém. Porque é dessa maneira que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar em nós. Porque você escolhe deliberadamente. A Bíblia diz, né? Se não tomar a cruz, eu escolho. Eu escolho lidar com essa situação sabendo.
E Paulo teve uma vez, um tempo que ele dizia assim, ó, ele estava indo para Jerusalém e os profetas disseram para ele, Paulo, não vai para Jerusalém, porque o Espírito Santo nos alertou que você vai ser manietado e preso. E estava certo, o Espírito Santo estava alertando. E Paulo disse assim, ei, isso eu já sabia. O Espírito Santo já garantiu para mim que eu vou ser preso, manietado, tudo. Amém. É como alguém que vai em direção a fornalha está acesa, ele vai em direção à fornalha, porque ele viu, quanto menos de mim, mais de Deus. Amém. E isso é fé em Deus. Amém? Fé plena em Deus. E ele diz assim, deveras considero tudo como perda, porque existe algo maior, que os olhos deles começam a abrir, por amor do qual perdi todas as coisas. Eu não estou chorando que eu perdi elas. E eu considero tudo como secundário, refúgio. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede dele, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí ele diz assim, porque eu quero conhecer o poder da ressurreição. Ele fala, conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, me identificando com ele na morte dele, para de alguma maneira alcançar a ressurreição dos mortos. Ele está dizendo, esse caminho é estreito. Amém. E ele diz assim, eu abraço essa vida cristã, porque de alguma maneira eu quero tocar no poder de Deus, no poder da ressurreição, na vida que Deus tem. Bênção. Amém. E o último texto que eu comentei para os irmãos, João 20. Então a gente vai ter pressões e aflições, mas não, amém, muda a tua perspectiva, Senhor, transforma essas coisas, todas as coisas cooperam, transforma, me dá a graça de lidar com as coisas que eu tenho que lidar a cada dia, e Deus, que o teu poder se aperfeiçoe nessa hora, eu quero conhecer o teu poder, Senhor, nós precisamos de Deus se movendo nessa hora, mais do que nunca, amém? João 20, e é uma benção, então, toda essa história. O que os discípulos são? Que ele fala, Jesus ressuscita dos mortos e diz assim para os discípulos, ide por todo o mundo, prega o evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas. O que eles estão testemunhando? Eu estou testemunhando que Jesus te ama e salvou. Não, eles estão testemunhando que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles estão testemunhas da ressurreição. Esse é o testemunho que nós carregamos. Nós carregamos o testemunho de que Jesus vive hoje, e se Ele vive hoje, Ele faz o que é necessário, não há nada impossível. Esse é o testemunho que nós precisamos restaurar na nossa vida. Eles viram, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, tinha 2 ladrões do lado, Jesus no meio, e eles disseram assim, para que não tenha... Ninguém fica meia boca no dia de sábado, que é um dia santo, mata, vê se alguém está vivo e tira o corpo. Né? E aí eles quebraram o joelho dos 2 ladrões, quebraram. É interessante, eles quebraram os joelhos deles. Pô, cara, já está sofrendo, deixa ele em paz, né? Quebra o joelho dele. E aí vão fazer isso para Jesus. E aí... eles perceberam que já estava morto. E aí eles disseram assim, para que se cumprisse as escrituras, que os meus ossos não foram quebrados, nenhum deles. Também ele não teve problema de osso quebrado. Amém. Deus, tu carregou sobre ti tudo. Senhor, restaura os meus ossos, Deus. Amém. Ele carregou sobre ti. Ele não experimentou, ele testou de tudo para que nós pudéssemos reviver ossos secos. Amém. Se você tem algum problema com o osso nessa manhã, amém? Por alguma razão, esse é um tema importante que o Espírito Santo está batendo. Que Deus, amém, faça reviver. Osso quebrado, mal consertado, torto, amém, mal funcionando. E aí eles olham para Jesus e não quebram as pernas de Jesus, mas pegam a espada e enfiam do lado de Jesus.
E a Bíblia diz que saía água e sangue. E aí, o discípulo, João, esse diz assim, eu sou testemunha, eu vi, eu estava ali. Ele diz, está escrito ali, eu vi que saiu água e sangue dali. E esse João, lá na carta de João, diz, esse é o testemunho que Jesus é o Filho de Deus, homem que nem nós morreu, porque na terra testificam a água e o sangue. Ele viu e eu vi isso. A água e o sangue testificaram de que ele é humano, bem humano. Era homem e era Deus. Ou seja, vários testemunhos e testes foram feitos que eles viram para dizer Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por nós, ressuscitou. E aí, Jesus aparece para esses discípulos. Que é onde eu queria terminar hoje. João 20. Eles correm até o sepulcro e o sepulcro está vazio. Então parece que Jesus está brincando com eles, né? Vem, volta, eles não sabem, porque a mente deles está toda perdida. Amém? Está confusa. Eles não conseguem entender, meu irmão. Meu irmão, quem consegue entender? Hoje você lê, é ou não é verdade? Você já conversou com o teu colega de escola e diz assim, Jonas foi engolido por uma baleia. Eles olham para ti assim, sério que tu está nisso ainda, nessa história? A arca de Noé. Porque eles não têm o Espírito de Deus. É loucura para eles isso. E meus irmãos, não entristece o Espírito de Deus para o ponto onde você começa a não acreditar no poder de Deus, na vitória, nos milagres, no sobrenatural de Deus. Deus faz o que Ele quiser fazer. Ele é Deus. E esse é o chamado para nós, para nos convertermos, nos rendermos mais a Deus. Não sai desse lugar achando que a vida é difícil e não tem solução. A vida, amém, em Deus tudo é possível. Você sai desse lugar cheio de convicção, sabendo que esse mesmo Deus que ressuscitou a Jesus pelo Espírito dele, esse mesmo Espírito habita em mim para ressuscitar, lidar com qualquer situação que eu tiver que lidar essa semana. Eu creio. Esse é o trabalho da nossa fé. É chegar nesse ponto de cair a ficha para nós, que o poder que levantou a Jesus dentre os mortos está disponível para mim. Ah, meus irmãos, mas a nossa carne briga com isso. E nós estamos crescendo. Amém? Mas é onde Ele quer nos levar. Não há nada impossível. Então, os discípulos estão ali, vão até o túmulo. Disseram que ressuscitou, mas a gente... ninguém acreditou. Também os discípulos não acreditaram. Eles tinham medo, ninguém acreditou, mesmo que o sepulcro está vazio e tudo mais. Amém? Não seja descrente, creia. Não, mas não dá. E aí eles foram até o sepulcro, viram vazio. E eles entraram lá, versículo 8, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Ele não tinha entendido o plano, ele não tinha entendido o que é isso. O que é isso que está acontecendo? Porque o Espírito Santo ainda não foi dado a eles. Pentecostes ajustou tudo. Amém? Maria, a mulher está no túmulo e diz, por que tu está chorando? Né? Jesus aparece para ela, por que tu está chorando? Porque é óbvio, eu perdi um ente querido, amém? Por que tu está chorando? Que pergunta. Essa é a revolução do nosso coração. Por que vocês estão chorando? Amém? Deus pode todas as coisas. Por que você está a medo? Por que duvidas? Por que não tem? Amém? Te alega nessa manhã. Sai desse lugar, te alega, amém, nessa manhã no Senhor. Amém? Por que duvidas? Te alegra em Deus. E aí ele diz assim, sou eu?
Maria, sou eu. Ele diz, mestre. E aí ele começa a se manifestar. E aí ele diz assim, não me detenhas, versículo 17, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha o que ele disse. Ele começou a se manifestar, sabe para quem? Para os amigos dele, os discípulos. Então, tenta fechar comigo assim. Ele começou a manifestar para ele. Para quem? Para aqueles que tinham permanecido com ele nas provações e na dor e na cruz. Imagina que teve um grupo de discípulos que passaram todo o caos com ele. Jesus carregando a cruz e ele sendo perseguido, sendo injuriado, e ele junto carregando a cruz de longe, vendo ele, eles permaneceram com ele. Para eles, Jesus começou a manifestar. Amém? E aí no versículo 21, o capítulo 21 diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar. Eu estou querendo fincar nessa palavra. Tornou Jesus a manifestar-se. Lembra o que nós estamos orando? Quando eu vir o sangue, quando eu vir rendição, quando eu vi um coração humilde, quando eu vi alguém que entra pela porta e permanece em mim e é fiel, eu vou vir e me manifestarei a ele. O que nós estamos vendo? Jesus está vindo onde os discípulos estavam, tristes porque Jesus, e ele veio e se manifestou a ele. O que é isso? Jesus ressurreto apareceu para eles. E foi assim que, esse é o termo que ele está usando, foi assim, foi esse termo que João usa. Quem permanece em mim e me ama é aquele que me guarda e é fiel a mim, eu vou me manifestar. Meus irmãos, o que nós queremos é que Deus se manifeste na nossa vida nesse ano. Amém? Que Deus venha, amém, ao nosso encontro e faça algo. Ele aparece e aí ele diz assim, foi assim que ele se manifestou. Tanto os discípulos chateados, orando, desanimados, porque nada tinha acontecido, foram pescar. Aí estão lá pescando, Jesus aparece na praia com uma brasa, peixe, assim, e diz assim, ei, tem peixe aí? E eles disseram, é o mestre. Eles dizem, tem peixe? Não, nós não pescamos nada. Ele diz, joga à direita. Amém? Graças a Deus que não é na esquerda. Lançai a rede à direita do barco, à direita. E eles lançaram a rede e não questionaram. Agora Pedro não estava assim, nós pescamos a noite toda, mas não pescamos nada. Mas, se tu está dizendo, vamos fazer, não, lança essa rede de uma vez. E aí o que acontece? Eles carregam um monte, 153 grandes peixes. E aí o que João está dizendo? Jesus está se manifestando, o poder da ressurreição está se manifestando. Onde é impossível, o possível começa a acontecer. Então o que nós queremos é, Senhor, eis aqui teus servos, no início de um novo tempo, uma vida onde os dias são maus, difíceis e complicados, onde nós não temos prata nem ouro, nós não temos força nem instrução, nem capacidade para fazer nada. Eis aqui teus servos, cheios de fé, cumpre em mim os teus propósitos. E aí o Espírito Santo de Deus, amém, que seja uma vida em um ano vivido na força e no poder de Deus. E que você experimente essas visitações, e foi o que ele diz assim, ele fez grandes milagres. E versículo 14 termina assim, e já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava para eles. O que é isso? Jesus aparecia para eles depois da ressurreição. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Então nessa manhã, Santo Espírito de Deus, manifesta a tua vida nesse dia, Deus. Manifesta, ó Deus, a tua vida ali no hospital. Manifesta a tua vida. Jesus venceu a morte.
E porque Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra, Ele mandou o Espírito Santo de Deus, que é o autor, o executor de todo o plano de Deus. Tudo que você precisar que seja feito, como vai se dar, meu irmão? Como essa cura acontece? É o poder de Deus, é o Espírito Santo atuando. Como esse filho vai ser restaurado e trazido de volta? É o Espírito Santo que vai atuar. Por isso, meus irmãos, não entristece o Espírito. Não apaga, nem cuide. Senhor, Tu és bem-vindo. E aí nós vamos estar com essa situação que nós carregamos, amém, diariamente, onde nós não temos, nós não conseguimos, nós não temos força, nós estamos no nosso limite. Deus, eu estou no meu limite, eu não sei o que fazer. E o poder de Deus. Amém. Até o ponto na nossa jornada que nós vamos ficar acostumados e confortáveis de estar nessa situação desconfortável, humanamente, mas onde o poder de Deus tem total acesso. Em nome de Jesus. Coloca nessa linha. Pode esse assunto reviver? Sim. É que você sai, coloca os assuntos que você acha que morreu já. Chega a estar seco e chega a estar sequíssimo. Seco, seco mesmo. Osso, não sai nada. Pode Deus fazer alguma coisa? Deus, quando você diz assim, Tu podes, eu me rendo. Você disse, Santo Espírito, e eu declaro sobre esses ossos secos, amém, revivendo, dando vida de novo, em nome de Jesus.